Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a $42.700. Bitcoin que está caindo quase 10% nas últimas 24 horas. E meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização do Price Action te mostrando o que eu espero para a madrugada e possíveis pontos bons para a gente acumular, comprar, pensando até em prazos maiores e também pontos bons para a gente vender, para a gente sair do risco, para a gente colocar o dinheiro no bolso. Além disso, quero fazer a análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, COTI, DOT, Ethereum, Link, Litecoin, Sol e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no diário falando um pouco sobre essa correção do Bitcoin e bons pontos para a gente pensar em acumulação no longo prazo. Além disso, a gente vai para tempos gráficos menores para entender o que está acontecendo aqui. Afinal, nós estamos fechando esse candle diário aqui em pouco tempo e está fechando bem feio, né? Vamos discutir um pouquinho sobre possíveis oportunidades, mas também em zonas onde a gente vai pensar em venda, a gente pode até pensar em short, principalmente nas altcoins, tá? Depois vamos fazer uma atualização dos indicadores de sentimento aqui que continuam sem estar legais, tá bom? Mas pelo menos a gente está liquidando muita gente e a gente começa a ver mais instituição tentando acumular. Então vamos mostrar onde essas grandes baleias estão e, querendo ou não, né, onde a gente pode ter essas oportunidades junto com elas. E antes de começar, um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece aqui a Binance Futures, eu fortemente te recomendo você ver o vídeo que postamos ontem e também criar sua conta aqui nos futuros, tá? Usando o primeiro link na descrição que eu vou deixar, você vai ter 10% de desconto nas suas taxas, vale a pena você conhecer, mas por favor, veja o vídeo sobre a alavancagem antes, tá? Para você proteger o seu capital antes de pensar em ganhar. Proteger é o mais importante em todos os mercados, em especial no mercado tão manipulado como é o das criptomoedas. Mas lembre-se, a manipulação é algo que a gente utiliza a nosso favor, nunca contra. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje também. Beleza? Mas então vamos lá, investidores. Vamos começar aqui no diário, né? E no diário é importante a gente relembrar que o Bitcoin, na minha visão, ele continua numa tendência de alta aqui no longo prazo, tá bom? Desde o nosso rompimento já há bastante tempo, daquela região dos $35 mil, daquele dia doido, que a gente simplesmente pumpou até os 48, a gente assumiu uma tendência de alta. E, querendo ou não, o que a gente está fazendo agora, na minha visão, é simplesmente uma correção desse movimento. Repara que a gente está abaixo de 0,322, indo buscar regiões importantes como, por exemplo, o 0,5 e o 0,618. Eu enxergo que as maiores oportunidades no mercado estão justamente nessas regiões, né? Quanto mais próximo aqui desse 0,618, não só é uma região onde a gente tem melhor relação risco-retorno, mas também é uma região onde vocês podem ver tem mais pessoas presas aqui. A gente consolidou por muito tempo nessa região ali abaixo dos 30 mil, entre os 40 e os 29 ali, né? Então aqui a gente tem um suporte bem importante nesse momento. Eu continuo acreditando numa tendência de alta e acreditando em oportunidades caso a gente vá nessa região abaixo dos 40 mil, tá? Você vai até nos 38 aqui, a gente vai discutir no dia a dia, porque o mais importante não é simplesmente chegar nessas zonas, mas o preço chegar nessas zonas bem, chegar nessas zonas liquidando muitas pessoas e com uma análise de sentimento que dita pra gente uma maior probabilidade do preço segurar, tá bom? Enquanto a gente está caindo com essa análise de sentimento não muito legal, a gente precisa ficar um pouco mais com o pé atrás e a gente não pode se expor tanto, tá bom? O ideal é que a gente tenha essa exposição em momentos que não só a análise técnica nos mostre grandes oportunidades, mas também a análise de sentimento, a análise do presente mostre isso. Então lembre-se, você como analista técnico vê os pontos onde você pode ter essa oportunidade de acumulação. Como analista de sentimento, você interpreta o dia a dia e interpreta se realmente aquele ponto da análise técnica que você determinou muitos dias atrás, né, igual a gente está determinando agora, será um ponto que naquele momento vale a pena você se arriscar e vale a pena você se expor. Beleza? Então no diário a situação para mim ainda é boa, mas no 4 horas está muito ruim. Por quê? Porque a gente rompeu para baixo aqui o nosso padrão de continuação com volume que ontem a gente estava falando que definiria a tendência e para mim está muito claro que foi definido. A tendência agora é de baixa, tá bom? E a gente vai ter zonas de resistência bem importantes em qualquer reteste que a gente fizer aqui. Repara que a gente não conseguiu chegar nem em 0,382 de Fibonacci, isso é muito ruim, tá bom? Isso mostra pra gente que o preço não está conseguindo nem fazer um pullbackzinho para ir testar essa região do 0,382. Mas é importante, né, a gente entender que
Eventualmente, esse pullback pode acontecer. E quando ele acontecer, pode ser uma oportunidade para a gente sair fora do que a gente vai acumular à medida que o preço for liquidando pessoas aqui embaixo, tá? Mas lembre-se, o preço ele pode ir muito rápido. Então você não pode se expor completamente agora. Você não pode chegar e colocar 50, 70, todo o seu capital numa posição no Bitcoin, sendo que claramente, apesar da gente já ter caído muito, pela análise de sentimento, parece que a gente tem espaço para cair mais, né? Os nossos indicadores aqui estão bem ruins. O nosso long short ratio, que estava aí próximo de 2 hoje mais cedo, tá de novo aqui acima desses 2.10. As instituições começaram a vender aqui nos últimos minutos, está em 1.10 de novo. O CVD continua subindo e está na máxima aqui dos últimos dias. Ou seja, as sardinhas estão comprando, as sardinhas estão em long. E o único ponto positivo que a gente consegue ver dessa análise de sentimento, na verdade, são dois, né? Primeiro, continua liquidando muita gente. É impressionante como mesmo o preço consolidando em ranges não tão longos, as pessoas continuam sendo liquidadas, né? Então a gente teve aqui bastante liquidação, mais de 20 milhões desde o vídeo de mais cedo, e é assim que funciona, né? A gente acaba liquidando para os dois lados. Nesse momento, a nossa estratégia continua bem semelhante, tá? À medida que a gente for caindo e liquidando muito aqui, a gente vai pensar em continuar acumulando. Mas, quando o preço sobe, o sentimento continua ruim, e a gente liquida para o outro lado, o que a gente faz? A gente sai fora. Por quê? Porque eu tô entendendo que eu tô numa tendência de baixa agora, eu não quero estar muito exposto, tá bom? Então lembre-se, a sua estratégia é muito clara. Você acumula quando as pessoas estão perdendo dinheiro e as instituições estão tentando acumular, e você distribui a mesma coisa, o contrário, quando as pessoas também estão perdendo dinheiro, porque elas acabam sempre perdendo, e quando as instituições estão tentando distribuir, tá bom? Então, quando o preço não conseguiu passar dos 44 aqui por diversas vezes, foi uma região, sim, onde a gente já começa a distribuir, né? Uma pena não ter chegado ali nos 45, 46, a gente teria lucrado mais, teria colocado mais dinheiro no bolso, mas nesse momento a gente continuou com uma estratégia bem semelhante, indo vendendo nos 44, 45, 46, indo vendendo mais, né, à medida que for subindo, e olhando novamente para shorts nas altcoins, tá? Hoje o foco no vídeo aqui das altcoins vai ser uma análise mais de longo prazo, mas vocês precisam entender que no curto prazo vai estar tudo muito feio, tá bom? Então tomem cuidado com isso, beleza? Continuando aqui e falando sobre outro fator um pouco positivo, são as instituições que estão tentando segurar o preço acima desses 42 mil dólares. Repara que a gente tem 283 milhões, nos 41.900 mais de 300 milhões de dólares, então estão tentando segurar ali. Não é nada de outro mundo, né? A gente já viu ordens muito maiores tentando segurar o preço, mas repara que a gente tem 340 bitcoins aqui nesses 42.500, tem mais um pouco aqui nos 42.300, até os 42. Se perder os 42, problemas. Não temos ordens grandes aqui em nenhum ponto, só mais próximo dos 40 mil dólares, tá? Então toma cuidado com esses 42 mil, beleza? Outro ponto que a gente pode destacar também é que quando o preço está indo próximo dos 44, as instituições já aparecem tentando vender aqui. Então toma cuidado com esses caras, você não quer operar contra essas grandes instituições, beleza? Continuando aqui, indo para uma análise mais de curto prazo, a gente pode entender que o preço, ele tá rompendo para baixo aqui, um padrãozinho de continuação, né? Isso pode ser um triângulo, uma bandeira, uma bearish rising wedge, o que for, tá? Tá mais para um triângulo aqui que tá rompendo para baixo. E nesse momento aqui, a gente já olha para uma resistência de curtíssimo prazo entre esses 43.500 dólares e os 44.300, tá bom? Então já tem uma resistência aqui no curto prazo que o preço precisa demonstrar força e romper para cima, pelo menos para a gente ter aquele pullback ali nos 45, né? Região dos 46, que seria um pullback natural do preço, mas que a gente tá sem força para fazer isso, tá bom? Então toma cuidado, antes da gente ter um rompimento aqui, qualquer compra você precisa entender que você está comprando contra a tendência de alta, e você precisa ter uma estratégia para fazer isso, né? A nossa estratégia é quando liquida muita gente e quando tem muita instituição tentando acumular. Então atenção aos 42.500, 42 mil dólares, e se perder ali, cara, você precisa ter uma estratégia. Ou você não pode estar muito comprado, tem que ter caixa para comprar muito mais abaixo, ou você tem que colocar um stop. De duas, uma, a estratégia, o mais importante é você sempre proteger o seu capital, beleza? Só comprar da all-in agora, esperando que vai subir, não é uma opção nesse dia que a gente precisa lembrar, não é só o Bitcoin que está sofrendo. Todos os mercados hoje sofreram, tá? Praticamente tudo está despencando. O S&P 500 caiu muito hoje, revertendo uma tendência de alta que a gente não via uma reversão há muito tempo, tá? Então tomem cuidado, a gente está num momento de incerteza, está num momento que os mercados podem continuar caindo. A gente está numa bolinha, né? Pelo menos a nossa visão. E se essa bolinha estourar,
Não pensem que o Bitcoin ele vai ter que segurar acima dos 40 ou ali nos 38, não. Se essa bolha estourar, galera, a gente pode ter uma queda muito pior. E é por isso que eu sempre falo com vocês aqui, para vocês terem uma exposição equilibrada no mercado, entendendo a extrema correlação que a gente está tendo do Bitcoin com o Ibovespa, com o S&P 500, é uma correlação à aversão ao risco dos mercados globais, né? Se as maiores empresas do mundo começam a despencar, provavelmente tudo vai cair também, porque tá todo mundo olhando ali. Quando essa bolha realmente estourar, começar a cair, e eventualmente isso vai acontecer na minha visão, a gente vai ter todo o mercado sofrendo. Então toma cuidado e não se expõe de uma maneira que você possa correr o risco de ruína, né? O que é o risco de ruína? O risco de você perder tudo. Isso não pode passar pela sua mente. Se o Bitcoin for caindo sem parar, você não pode ter o risco de perder tudo. Você não pode arriscar todo o seu capital agora. Então toma cuidado, porque estamos num mercado aí que, se o S&P 500 desgringolar, tudo pode acontecer no Bitcoin. Lembre-se disso, tá bom? Então toma cuidado. Então, mas vamos lá, continuando e indo já para uma análise de sentimento. Análise de sentimento, o primeiro ponto aqui que eu vou fazer, né, para falar das altcoins, é a dominância, tá? A dominância continua subindo aqui, acima dos 42%. Eu acho que isso é bom para o mercado, tá? Isso mostra pra gente que a gente pode estar chegando num fundo aí no Bitcoin e nas altcoins. Quanto mais subir aqui, melhor para mim, mais realistas as pessoas estão. E é sempre bom ver um pouco de realismo num mercado que estava extremamente irracional aí nos últimos dias e semanas. E a gente bateu muito nessa tecla aqui no canal, né? Não era o momento da gente se expor em altcoin com a dominância lá em 41, em 40. Assim como, para mim, na minha visão, não é o momento do longo prazo ainda. Porque se eu colocar aqui num diário da vida, vocês vão ver que a dominância está lá embaixo. Quando vai ser o momento? Quando as pessoas começarem a não acreditar mais nas altcoins. Para mim, pelo menos aqui nesses 45%, talvez, né? E a gente vai discutir isso no dia a dia, tá? Eu só quero relembrar vocês que, inerentemente nesse mercado, as altcoins elas são mais arriscadas do que o Bitcoin. Então, a correlação atual que a gente vê, por exemplo, do S&P com o Bitcoin, nem se compara à correlação que a gente tem das altcoins com o Bitcoin, né? E que a gente vê hoje, com o mercado caindo quase 10%, as altcoins caindo muito mais, porque elas são mais arriscadas sim. Então toma cuidado. Se é arriscado agora a gente se expor muito no Bitcoin, imagina nas altcoins, né? Então toma cuidado com isso e, entendendo isso, eu vou te passar as zonas no diário aqui, onde nós estamos de olho para fazer possíveis position trades, né? Ou seja, comprar pensando aí em algumas semanas e tal, pensar numa operação de mais longo prazo nessas criptomoedas que estão sim chegando em suportes, a grande maioria delas, tá bom? Então vamos começar aqui no diário falando da ADA Cardano. Vamos lá. ADA Cardano, né, é uma das criptomoedas aí que mais subiu no ano. Sem dúvidas é um grande projeto, mas correções são naturais que aconteçam. Tá bom? E a gente viu a ADA já nesse ano, né? A gente nem saiu da bull run ainda. E a gente viu a ADA caindo aí por diversas vezes. Mais do que 50%, né? Aqui a gente caiu 60% naquela queda incrível dos 42 ao 30 no Bitcoin. E aqui, ó, a gente já caiu 41. Então, não acho que a gente não pode cair mais para buscar suportes mais abaixo, tá bom? E onde estão esses suportes? Em alguns pontos, tá? Primeiro ponto, para mim, seria esse fundo aqui nos 1,80. Podemos ter uma armadilhazinha aqui e uma oportunidade de acumulação no longo prazo. Mas, sem dúvidas, o ponto melhor, o ponto de maior suporte, o ponto onde sim vamos olhar para uma operação mais de longo prazo, seria esse reteste aqui dessa zona complicada, que não vai ser fácil o preço passar entre esses 1,45 aqui e a região dos $1, tá bom? A gente parou diversas vezes aqui nesse $1, é um suporte importante e sim, tá? É um range gigantesco, mas é um potencial buy zone aqui de longo prazo e o nosso foco no vídeo de hoje vai ser esse longo prazo, tá bom? Zonas onde tem mais pessoas presas, onde mais pessoas vão olhar para comprar e onde a gente pode olhar também. Tranquilo? Então a ADA é essa região. A XS. Vamos lá. A XS é uma, né, que também corrigiu bastante, né? A gente estava falando outro dia dela aqui nos $70. Quem diria, ela rapidamente foi buscar a região ali dos 50, né? Que era antigos topos importantes aqui. Nesse momento eu continuo olhando para essa região como uma potencial região de acumulação. Mas lembre-se, se a ADA subiu muito, a XS subiu bem mais, né? A gente teve aí um estouro desses jogos NFTs e a XS foi aí a que mais subiu. Então, toma cuidado. A gente pode ter correções bem mais fortes aqui do que essa correção aqui de cerca de 46% que a gente já teve no momento. Onde estaria de olho? Aqui não tem muito para onde correr. Essa região abaixo dos $50, ali mais ou menos nos 47 até os 40, 38 ali.
Essa região pode ser uma boa zona, pelo menos para a gente fazer um pullback. Se perder aqui, a gente olharia só para ela nos 20 dólares, o que não seria nada de outro mundo, né? Afinal, a gente subiu muito, tá? E entenda que mesmo a gente caindo aqui até esses 20 dólares, a gente pode continuar numa tendência de alta na XS, porque no semanal a gente não corrigiu completamente ainda. Então, se eu traçar um Fibonacci aqui, ó, dessa região dos 2 dólares, a gente está agora entre 0,32 e 0,5. Então não seria nada de outro mundo a gente ir no 0,786, por exemplo, né? A gente vê sim muitas criptomoedas fazendo isso. Então toma cuidado, tá, galera? E entendam essas oportunidades que a gente tem, mas se existe oportunidade também existe risco. Não se exponham com risco de ruína. Lembre-se disso. BNB. Vamos lá. BNB é uma que também, né, consolidou aqui, rompendo o triângulo para baixo. E nesse momento estaríamos mais de olho nos 335 dólares até os 260, tá? Potencial zona de acumulação, sim. Mas se a gente perde toda essa zona da confusão aqui, a gente poderia olhar a BNB bem mais abaixo. E aí, realmente, a gente vai ter que falar em outro vídeo, porque, nossa, é bem mais abaixo. 140 dólares aqui, um suportezinho, 150. Mas acho que a gente tem uma boa oportunidade de acumulação aqui entre esses 330 e 260 dólares no diário, tá bom? Continuando, COTI. Vamos lá. COTI é uma das poucas aqui que continua lutando por uma tendência de alta no diário, tá bom? A gente está num suporte importante agora, neste momento aqui, como vocês podem ver. E a gente precisa ficar de olho para, se esse suporte for rompido, a gente reverter essa tendência e buscar a região mais próxima ali dos 21 cents, tá bom? Então toma cuidado. Porém, se a gente forma um pivôzinho aqui no curto prazo, a COTI pode ser uma aí que você vai querer entrar, né? Desde que você tenha shorts também, tá bom? Então, olho aqui num pivô, num rompimento desses volumes de topo aqui que a gente deixou nos 34, 35 cents, tá bom? Esse pivô aqui pode te dar uma entrada interessante na COTI. É, sem dúvidas, a melhor até agora que a gente analisou. Tranquilo? DOT. Vamos lá. DOT é outra também que luta por uma tendência de alta, tá? Bastante suporte aqui embaixo. Zona de acumulação entre os 25 e os 20 dólares, tá bom? Mesmo se a gente romper aqui, a gente ainda vai ter outra zona na região dos 16,50 até os 14. Então, potenciais buy zones, tá? Potenciais zonas de acumulação aqui na DOT. Mas lembre-se, caras, no curto prazo aqui vai estar tudo muito feio, tá? E vai estar tudo muito correlacionado com o Bitcoin. Então a DOT aqui, como a gente não tem muito suporte abaixo, igual tinha na COTI, por exemplo, eu olharia mais realmente para essa correção, para essa queda aí, e para a gente pensar numa acumulação em zonas mais abaixo aqui a partir desses 25 dólares. Beleza? Ethereum. Vamos lá. Ethereum é outra também que perdeu aqui uma zona de suporte muito importante, e nesse momento a gente olharia para duas zonas. Primeiro, 2.800 abaixo de 0,5 de Fibonacci, e de maneira mais conservadora os 2.600, tá bom? Ethereum vou de volta aqui nesses 2.600 até os 2.000 ali. Potencial zona de acumulação na minha visão, pensando no longo prazo, tá bom? E é claro que a gente vai discutir isso aqui com vocês no dia a dia, tá? Outro ponto que você pode olhar aqui é ver se a gente tem força para romper isso aqui, mas está meio distante, né? Então a gente vai falar sobre isso realmente se acontecer aí até o final da semana. Beleza? Link. Vamos lá. Link é outra também que está numa situação um pouco complicada, tá? A gente tem aqui um dos maiores volumes da história nela, nesse candle terrível, e estamos agora, nesse momento, tentando formar uma onda 3 para baixo. Nesse momento aqui, como a gente não tem tanto suporte, eu olharia mais aqui para os 20 dólares até os 17,50 como potencial zona de acumulação, pensando neste longo prazo. Beleza? É o que eu mais olharia aqui, senão a gente tem que esperar o rompimento do padrão, tá bem distante. Litecoin. Vamos lá. Litecoin é uma que está bem ruim também, tá? A gente deixou essa armadilha aqui, maior volume da história na Litecoin, com aquele fake news do Walmart, né? Então, situação muito ruim, estamos rompendo para baixo depois de muita gente ficar presa nesse topo. Reteste aqui potencial short. Não vejo zona de acumulação na Litecoin antes dos 140 dólares, tá bom? Mesmo assim, não é uma zona tão importante, igual, por exemplo, a resistência que a gente tem acima. Então, situação bem ruim da Litecoin. Sol. Vamos lá, Sol é uma das poucas também em tendência de alta no semanal, né? Mas também é uma das que mais subiu. Então toma cuidado com a Sol, estamos agora testando 0,382 e não tem muito suporte aqui no BPVR, o preço subiu sem parar. Então a gente pode ter uma queda bem significativa. O ponto onde eu estaria mais de olho, assim, seria essa região dos 80 dólares, tá? Eu sei que está bem distante, tá? É improvável que a gente tenha rapidamente essa queda aqui, o Bitcoin realmente precisaria desgringolar. Mas é uma zona de suporte mais importante, né? Essa região dos 80, por exemplo, até mesmo a região dos 50 dólares aqui. Se voltar nos 50, a gente pode até olhar para acumulação de longo prazo, muito suporte aqui, consolidou por meses nessa região.
Nesse momento aqui, não me sinto muito confortável tentando encontrar um fundo aqui sem suporte no VPVR, tá bom? Então tomem cuidado. Ripple. Vamos lá. Ripple também é uma que está bem ruim, tá? Muito volume nesses topos, rompendo para baixo, retestes é potencial short. E nesse momento, apesar da gente ter um suporte nesses 80,600, se perdê-lo, eu olharia aqui para os 72, 73 cents como uma potencial zona de compra no diário. Realmente, a grande maioria dessas moedas aqui ou precisa demonstrar muita força ou precisa continuar essa queda para a gente ter acumulações mais significativas bem mais abaixo. Beleza, investidores? Cara, então é isso, tá? Eu sei que pode parecer um vídeo assim um pouco apocalíptico e tal, mas o objetivo da análise das altcoins nesse momento foi realmente preparar vocês para, se o preço do Bitcoin desgringolar e tiver essa queda muito grande, vocês saberem onde as pessoas estão presas e onde as pessoas vão tentar acumular, para vocês também tentarem acumular isso, né? Afinal, as baleias, elas sabem disso, elas sabem onde as pessoas estão presas e elas tentam acumular em regiões semelhantes, tá bom? Então lembre-se, use o VPVR a seu favor e também use o sentimento, né? Afinal, se o preço continuar caindo e liquidar muitas pessoas, você pode usar isso não só no Bitcoin, mas nas altcoins. Mas aí você precisa lembrar que as altcoins são bem mais arriscadas e o preço delas pode cair muito mais. Então, você vai fazer uma operação alavancada numa altcoin arriscando o seu capital? Não, cara. Você precisa ver o vídeo de alavancagem lá e entender que você nunca vai arriscar todo o seu capital. Você nunca vai ter a possibilidade, por menor que ela seja, de ruína, tá? Você não pode ter isso. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Para fazer um resumo aqui no Bitcoin, eu continuo encarando a gente como uma zona onde a gente já liquidou bastante gente, já teve uma acumulação, mas o preço não está demonstrando força, né? E se ele for demonstrando acima dos 44, 45, para mim é região de venda, tá bom? É região para a gente colocar o dinheiro no bolso. Se cair ali 41, 40, for caindo, liquidando muito, a gente pode sim pensar na acumulação, mas aí a gente tem que entender que a gente ou precisa ter caixa lá embaixo ou precisa colocar os stops, tá bom? Um dos dois você tem que definir isso aí, porque a gente não pode se dar o luxo de ficar preso numa posição por muito tempo. Porra, se o Bitcoin realmente for embora, a gente começar um bear market, por exemplo, que eu acho que ainda não começou, tá bom? A gente ainda tem esse viés altista no diário, você poderia ficar preso por muito tempo no Bitcoin e a gente nunca pode deixar isso acontecer, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E é isso, um forte abraço e até amanhã.